Olá pessoal, nessas garrafas nós temos alguns alimentos que nós pretendemos guardar por alguns anos. Eles foram adquiridos em momentos de grande oferta e preços mais baixos e serão consumidos quando houver escassez. Esse aspecto de amassado que vocês estão vendo na superfície das garrafas é porque após o preenchimento da garrafa nós extraímos o ar e criamos um vácuo parcial dentro dessa garrafa. Essa técnica evita o surgimento de pragas e a formação de mofo, fazendo com que o alimento possa ser consumido após vários anos. Nesse vídeo nós vamos mostrar como nós construímos uma bomba de pistão capaz de retirar uma grande parte do ar que fica no recipiente após o seu preenchimento com alimentos. As partes mais importantes e que apresentam alguma complicação são as duas válvulas unidirecionais da bomba, o sentido e a vedação do êmbolo, e um dispositivo especial que deve se acoplar ao gargalo da garrafa e que nos permitirá retirar o ar da garrafa e ainda fechar a garrafa mantendo o vácuo parcial que foi conseguido. Vamos ver inicialmente como foram feitas as válvulas de entrada e de saída do ar. Além de só permitirem a passagem do ar numa direção, elas ainda devem ser capazes de ser acionadas por um volume muito pequeno de ar, principalmente nos ciclos finais de bombeamento. Para a construção das válvulas unidirecionais, nós usamos um redutor de 50 para 25, poderia ter usado também um de 50 para 20, e dois pedaços de cano, um de 25 e outro de 20. Ligamos um dentro do outro e construímos essa estrutura aqui. Então nós temos aqui um cano de 25, um outro de 20, e na extremidade temos um tubinho de alumínio. Um tubinho de alumínio que vai nos permitir a ligação dessa estrutura, dessa válvula, com uma mangueira transparente. Essas mangueiras usadas conhecida como mangueira de nível de pedreiro. Ela vai me permitir ligar a bomba no meu acoplador para a retirada do ar da garrafa. Então, nós construímos duas válvulas dessa, que serão ligadas na bomba, Uma válvula será ligada na bomba, outra válvula, essa outra vai ser ligada no acoplador. Então essa válvula aqui será a entrada de ar, Ela vai retirar o ar da garrafa, que vai entrar por aqui, e o ar vai ser expulso pelo lado de lá. No lado de lá não precisa daquela tubulação não, já que ali o ar vai estar apenas saindo para o ambiente. Nossa bomba vai ficar então assim. O ar vai ser trazido dessa direção e vai ser expulso por esse outro lado aqui. Bom, então nós vamos ter que construir um dispositivo que permita a entrada do ar nessa direção e que impeça a volta dele. Nós vamos então usar um disco furado colocado lá dentro, Esse disco eu consegui usando uma serra-copo, Uma serra-copo. Consegui fazer o furo aqui e cortar. Então, já obtive o furo central. Só que o disco ficou um pouquinho maior, mas usando uma lixa, eu consegui ajustá-lo para ficar do tamanho do nosso tubo. Bom, agora eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou usar um pedacinho de silicone, uma membrana feita com silicone. Eu não sei se dá para ver aí, mas é uma membrana bem flexível. Eu poderia usar a borracha de câmara de ar de moto ou de bicicleta, mas acho que a vedação não seria tão eficiente. Acho que usando essa membrana de silicone eu consigo uma vedação melhor, já que a gente vai estar bombeando aí, no finalzinho do processo, uma quantidade de ar muito pequena. Então é preciso que a vedação seja bem perfeita no finalzinho do processo de bombeamento, Então, deixa eu mostrar para vocês também como é que eu consegui essas membranas de silicone. Para construir essas membranas nós testamos várias técnicas aqui, mas o que funcionou realmente foi o seguinte. Nós pegamos uma tampa de recipiente. Geralmente tampas de recipiente elas não permitem a adesão da cola. A cola simplesmente não prega nesse tipo de material, Então temos diversos tipos de materiais aqui em que a cola de silicone não vai pregar. Então nós pegamos
uma superfície plana de um material que não permita a adesão da cola e vamos construir uma camada de cola em cima dele. Só que eu não posso prender essa camada de cola entre duas superfícies, porque senão essa cola vai ter uma dificuldade tremenda para endurecer aí, para secar, né? Vai precisar de alguns dias, talvez até semanas. Então, para andar mais rápido, a gente vai deixar a parte de cima da cola exposta ao ar, porque essa cola ela endurece pela evaporação de me parece que é ácido acético. Então é por isso que ela tem um cheirinho de vinagre. Então nós vamos construir uma membrana sobre essa tampinha. Bom, então nós esparramamos bem essa cola, né, o máximo possível. E agora, para tornar a superfície de cima também plana, nós vamos colocar um pedaço de papel aqui e fazer compressão com uma outra plaquinha. O papel ele permite a passagem, a evaporação do ácido acético. Depois é só deixar secar aí por algumas horas. Bom, para a construção dessa válvula nós vamos fazer o seguinte. Esse disco, essa membrana de silicone será colocada sobre o orifício, né? Porém, eu peguei aqui uma plaquinha de acrílico de formato circular e com um diâmetro um pouco maior do que o furo aqui no nosso disco. Bom, esse disco de acrílico será colado aqui sobre a membrana, né? E essa membrana com esse disco então será posicionada sobre o orifício aqui desse disco maior. Isso vai ser feito para que, se nós tivermos uma pressão muito alta do lado de cá, essa membrana pode ser empurrada para dentro e talvez até se rompa. Bom, então eu vou colocar esse disco de acrílico aqui, né? Será colado aí com super cola. Vou colar também essa região do silicone será colada aqui no plástico também. E depois disso eu ainda vou prender essa plaquinha de plástico, né, retirado de garrafa PET aqui em cima para que ele faça uma leve pressão sobre esse disco de acrílico, para garantir o fechamento dessa válvula, né, para que ela não abra muito e tenha dificuldade de fechar quando a pressão quando o ar tentar retornar, né? Então ela vai estar sempre aí garantindo que a membrana de silicone vai estar com um contato muito perfeito com o disco de PVC. Então o ar vai passar e assim que ele passar, essa plaquinha vai levar a membrana de volta para fechar o orifício. Bom, o fechamento completo desse orifício é feito pela pressão externa, que do lado de cá vai estar maior, né? E a pressão vai empurrar esse disco, essa membrana de silicone, fechando o furo. Bom, então eu vou colar tudo isso e já volto. Bom, as válvulas estão prontas. Bom, essa primeira válvula será colocada aqui e deve permitir a entrada de ar dentro da bomba, né? Então ela será colocada nessa posição. Então o ar pode passar daqui para cá. A outra vai ser colocada de forma que permita a saída de ar da bomba. Então ela vai ser colocada assim, então o ar pode passar daqui para lá. Então elas serão colocadas agora na bomba dessa forma, né? O ar entra na bomba por aqui e vai sair pelo lado de lá. Bom, então nós vamos colar tudo isso daqui e vamos colocar na bomba.
Outro ponto crítico na construção dessa bomba é isso daqui, ó. Normalmente o êmbolo fica nessa posição, porque aí eu posso comprimir o ar, né? Bom, nesse tipo de bomba nós queremos fazer o vácuo, então nós vamos ter que inverter esse cone que será colocado aqui para trás. Maiores detalhes sobre a construção desse cone de couro estão no vídeo anterior, né? Nós postamos um vídeo aí onde a gente construiu uma bomba para bombeamento de água. Bom, maiores detalhes estão naquele vídeo lá. Nesse tipo de bomba aqui, para sua utilização, nós vamos ter que fazer o seguinte: assim que nós colocarmos o êmbolo aqui dentro, nós vamos colocar uma boa quantidade de óleo aqui na frente. No caso aqui eu vou usar óleo vegetal, já que eu vou estar tentando extrair o vácuo, né, de uma garrafa com alimentos. Bom, esse óleo ele tem a seguinte função: além de melhorar a lubrificação aqui, ó, ele vai fazer o seguinte: ele vai vedar qualquer orifício ou qualquer passagem que tiver para o ar aqui, o óleo vai preencher e vai vedar. Então isso vai melhorar muito a quantidade de vácuo, né, que a gente vai poder fazer. Agora que a nossa bomba de vácuo está pronta e funcionando, nós precisamos bolar um dispositivo para acoplarmos na garrafa ainda aberta para retirarmos o ar, e esse dispositivo deve permitir o fechamento da garrafa antes do desacoplamento. Nós tentamos a construção deste equipamento aqui. Para a construção desse acoplador, o ideal seria que eu tivesse um tubo de 40 milímetros, mas que fosse para água. Eu não encontrei, eu tenho esse tubo aqui de 40 milímetros para esgoto. Então o que eu vou fazer é tirar uma parte daqui de trás e colocar nessa região dilatada, né, e vou conseguir com isso dobrar a espessura da parede desse tubo. Agora eu vou construir uma borda com massa epóxi e ela vai se moldar ao gargalo dessa garrafa. Eu já passei uma camada bem fina de óleo vegetal aqui para que o Durepox não cole, né? Então nós vamos fazer uma estrutura que vai se acoplar perfeitamente ao gargalo da garrafa. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar um anel de silicone na parte interna aqui do tubo. Para isso, eu já coloquei silicone aqui em volta. Nessa garrafa, eu coloquei uma camada de grude, que é um tipo de cola que a gente consegue fazer usando amido de milho e água. É uma espécie de mingau bem ralinho, né? Então a gente fez esse mingau, passou aqui por cima da garrafa e deixou secar. Então tem uma película aí para que o silicone não encoste no plástico da garrafa, porque estranhamente o silicone consegue aderir nesse tipo de plástico. Então criamos uma camada intermediária aqui com o amido de milho. E agora vamos acoplar esse tubo aqui para que ele fique bem vedado. Nós retiramos
ali embaixo d'água para facilitar a soltura do grude e obtivemos essa estrutura. Então temos uma camadinha de silicone nessa parte interna e ela vai permitir, isso aqui vai nos permitir acoplar perfeitamente ao gargalo da garrafa, né, sem deixar locais por onde o ar possa entrar aí. Bom, nós vamos agora fazer o seguinte. Eu moldei um pouco de massa epóxi em torno dessa tampa de garrafa e obtive essa estrutura aqui, ó. Ela pode entrar e sair dessa garrafa com um pouco de pressão. Ela pode entrar, pode sair. Então não ficou com esse formato aí, ó. Para nossa sorte, né, a massa epóxi não prega nesse tipo de plástico. Então isso vai me permitir uma forma de prender essa tampa de garrafa e poder fazer um giro quando essa estrutura for colocada dentro aqui do nosso acoplador, né? Ela vai ser colocada aqui a uma distância dentro desse tubo, né? Vai ficar a uma distância que me permita deixar a garrafa entreaberta, né? Aberta o suficiente para que o ar possa sair de dentro da garrafa, né? Eu já fiz até um teste aqui e percebi que é cerca de uma volta, né? 360 graus que eu dou nessa tampa aqui. Isso já me permite que o ar seja expulso da garrafa. Então ela vai ficar nessa posição. Essa estrutura de massa epóxi que eu construí, então, ela vai ficar a uma distância suficiente que me permita colocar esse acoplador na garrafa, permitindo que haja o contato do silicone que está aqui e a garrafa. Essa garrafa vai ser lubrificada, aqui no seu gargalo, vai ser lubrificada com óleo vegetal, o que vai me permitir girar isso daqui, ó. Um giro de cerca de 360 graus vai me permitir fechar a tampa. Então, essa estrutura vai ficar numa distância. Então, essa estrutura feita com massa epóxi que está aí dentro vai ficar a uma distância que me permita ter contato com a garrafa. E à medida que eu giro, à medida que eu for girando, a garrafa não vai se mover, né? Mas à medida que eu for girando, essa estrutura vai se afastando da tampa da garrafa até deixá-la fechada o suficiente para que o ar não saia, e aí eu retiro o acoplador e termino de apertar com as mãos. Com a tampa da garrafa nessa posição, já ocorre a saída de ar. Então eu consegui algumas arruelas aqui, ó, e consigo, empilhando essas arruelas, consigo uma distância equivalente a esse afastamento aí. Bom, essas 3 arruelas serão então colocadas na parte interna dessa estrutura, e aqui eu vou prender a minha tampinha, vou atarrachá-la completamente na garrafa, né, até que a garrafa esteja completamente fechada. E agora sim, essa estrutura será colocada dentro desse tubo, né? Vou colocar massa epóxi aqui, deixar um espaço para que o ar possa passar, né, dessa região. Tem que passar dessa região para a região aqui atrás, para que possa ser sugado pela nossa bomba. Bom, então vou prender então essa estrutura aqui com massa epóxi e deixar secar. Então eu vou conseguir aquele afastamento, né, necessário para que o ar passe fazendo isso. Bom, o elemento que permite segurar a tampinha aqui do nosso acoplador está pronto, né, está fixo na distância exata para eu conseguir fixar a tampinha e girar. Agora o que eu vou fazer é colocar uma outra estrutura dessa aqui no fundo, para que eu possa ligar uma mangueirinha daqui até a bomba. E vou precisar também fazer um orifício na lateral desse tubo para deixar tampado, porque quando eu tiver que retirar isso da garrafa,
diferença de pressão pode fazer com que ela fique bem firme, né? Então eu alivio a pressão abrindo esse furo e posso tirar da garrafa mais facilmente. Bom, então está aqui o furo que nós fizemos aqui na câmara do acoplador, né? Ele vai permitir a entrada de ar quando eu tiver que desacoplar da garrafa. E esse pedacinho de silicone, então, né, colocado aqui para a vedação, e eu vou retirá-lo antes de desacoplar da garrafa. Bom, pessoal, então o nosso equipamento está pronto. Vamos tentar encher uma garrafa aqui e tirar o ar de dentro dela. Eu bolei esse funil aqui, ó, porque ele pode ser acoplado na boca da garrafa e eu não preciso ficar segurando à medida que eu vou colocando as sementes aí, né? No caso ali a gente vai armazenar um pouquinho de feijão. Bom, então vamos tentar extrair o ar dessa garrafa. Então eu vou fechar aqui com a tampinha, não posso fechar muito porque senão o ar não consegue sair. Eu não preciso girar até o final para já bloquear a passagem de ar ali. Então eu tenho que deixar ligeiramente aberto aqui. Vou encaixar o acoplador, né, que tem a extremidade de silicone, e esse outro pedacinho de silicone aqui eu vou colocar nesse furinho que a gente preparou para que no final do processo eu deixe entrar o ar aqui, né? Depois que a garrafa estiver fechada, o ar entra para que eu possa desacoplar essa estrutura de cima. Então, vamos ver se já dá para bombear aqui. Meu filho vai bombear ali e vamos tentar tirar o ar. Bom, agora nós vamos girar a garrafa para fechá-la. E agora eu vou desconectar do acoplador. Para isso eu tenho que aliviar a pressão aqui, ó, e a garrafa sai. Bom, então termino de fechar com as mãos e olhem que ela ficou bem compactada. Para a gente saber se realmente tem um vácuo parcial aí, né, já que o vácuo total é quase que impossível obter, escutem um barulhinho do ar entrando na garrafa. Bom, então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e até o próximo.